Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Thiago Mário novamente para mais um encontro com o mundo maravilhoso da química e hoje vamos tratar de um tema importantíssimo para você dar um show no seu vestibular, cálculos envolvendo o processo de eletrólise. Vamos junto! Bom, sobre esses cálculos envolvendo a eletrólise, é importante que nós possamos pontuar que 1 mol representa uma quantidade específica de unidades. 1 mol significa aí aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. No caso dos elétrons, vamos admitir que 1 mol de elétrons equivale a aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons, tá? Esse número é conhecido como constante de Avogadro, tudo bem? Carga elementar, que é a menor carga elétrica associada a uma partícula, ela representa 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. No caso do elétron, lembre-se que nós estamos falando de uma subpartícula negativa, tudo bem? Essa carga determinada através daquele experimento de Robert Millikan com o nebulizador de gotas de óleo, ok? Bom, sabendo que 1 mol de elétrons tem 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons e que a carga de um único elétron 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, então é possível calcular a carga de 1 mol de elétrons. Se eu sei a carga de um único elétron, eu posso calcular a carga de 1 mol de elétrons. Fazendo uma regra de 3 muito simples, veja. Se a carga de um único elétron é 1,6 10 elevado a menos 19 coulomb, então a carga de 1 mol de elétrons, 6 vezes 10 elevado a 23, seria x coulombs. Se fazer produto dos meios pelos extremos, então você vai ter uma carga aproximada de 96.500 coulombs. Essa é a carga elétrica associada a 1 mol de elétrons e nós consideramos isso como 1 Faraday, ok? Então, o que é 1 Faraday? É a carga elétrica associada a 1 mol de elétrons. 1 Faraday equivale a 96.500 coulombs. Tudo bem? Um outro ponto muito importante para que você resolva com facilidade as questões sobre esse assunto é esta relação aqui, ó, a lei de Faraday, Q igual a I vezes T, KIT, ok? Para você não esquecer, KIT. Q é a quantidade de carga elétrica, medida em coulombs, I, a intensidade da corrente elétrica, medida em ampere, e T é o intervalo de tempo, lembre-se, medida em segundos, ok? Então, para exemplificar isso, vamos responder uma questão aqui, bem no modelo que costuma cair nos vestibulares acerca desse tipo de problema. Veja. Qual a massa em gramas de níquel depositada no cátodo após 2 horas da eletrólise aquosa do sulfato de níquel, NiSO4, sob corrente elétrica de 10 A, ok? Temos aqui como dado a massa molar do níquel, 58,7 gramas. Pessoal, lembra lá da relação importante, Q igual a I vezes T. Nós temos a intensidade da corrente elétrica, aqui, 10 A, e temos o intervalo de tempo. A eletrólise durou 2 horas. Então, se eu tenho a intensidade da corrente e o intervalo de tempo, a gente vai calcular a quantidade de carga para iniciar, ok? Então, aplicando os dados na equação Q igual a I vezes T, e detalhe, essa conversão de hora em segundos, você tem que multiplicar o valor por 3.600, tudo bem? Você vai pegar o tempo aqui de 2 horas, ó, vai multiplicar por 3.600. E aí, multiplicando 2 horas vezes 3.600, eu chego no tempo em segundos, tá bom? 7.200 segundos. Agora, aplicando lá na lei de Faraday, Q igual a I vezes T, a intensidade da corrente, 10 A, que aparece no problema. E o intervalo de tempo já convertido em segundos, 7.200 segundos. Multiplicando aí, nós teremos 72.000 coulombs. Beleza? É a quantidade de carga envolvida nessa eletrólise. Ah, mas fazer cálculos com valores tipo 72.000 vai deixar o cálculo um pouco mais extenso. Então, você pode converter para Faraday. Lembre-se que 96.500 coulombs é 1 Faraday apenas. Então, se eu sei que 1 Faraday são 96.500 coulombs, 72.000 coulombs, que é a carga que nós encontramos, equivale a X Faradays. Então, você faz a regrinha de 3, produto dos meios pelos extremos, e descobre que essa carga aqui todinha de 72.000 coulombs, na verdade, é 0,7 Faradays. Então, você converte essa carga de coulomb para Faradays e passa a trabalhar com um número bem menor,
vai facilitar o seu cálculo, tudo bem? Uma vez que eu encontrei a quantidade de carga, o que fazer com ela? Bom, lembre-se que a questão quer a massa em gramas de níquel, ok? O sulfato de níquel tem fórmula NiSO4. Como ele está sofrendo eletrólise em solução aquosa, ele vai se dissociar, vai liberar os íons, níquel 2+, e o íon sulfato. Lembre-se que esse íon sulfato, o NOx dele é sempre 2-, então eu já sei de antemão que o níquel teria que ser 2+, tudo bem? Para termos um composto eletricamente neutro. E o níquel tendo NOx 2+, observe que esse 2+ indica falta de elétrons. Se ele está 2+, para adquirir estabilidade, ele precisa ganhar 2 elétrons, que é o que vai acontecer no cátodo, não é isso? Lembre-se que o cátodo é o local para receber elétrons, sofrer redução. Então o níquel, por ter carga 2+, vai receber 2 elétrons e aí vai formar o níquel metálico, tudo bem? Então aqui eu posso associar a massa molar do níquel a uma quantidade de mols de elétrons. Lembra que um mol de elétrons a gente associa a 1 Faraday. Qual é a massa molar do níquel? 58,7 gramas. Então veja, para cada 58,7 gramas do íon níquel, eu tenho 2 mols de elétrons, ou seja, 2 Faradays. Aqui eu já tenho uma associação de massa de níquel e carga elétrica em Faradays. Observe que tanto faz eu associar esses 2 Faradays para cá ou lá para o outro lado, porque aqui tem níquel, massa molar vai dar do mesmo jeito, 58,7 gramas. Tudo bem? Então eu poderia fazer uma regra de 3 comparando com o valor da esquerda ou com o valor da direita. Fazendo a regrinha de 3, qual foi a carga em Faradays que nós encontramos? 0,7 Faradays. Então veja bem, se 2 Faradays estão associados a uma massa de 58,7 gramas de níquel, então 0,7 Faradays, que é o que nós encontramos, está para Y gramas de níquel. Você faz produto dos meios pelos extremos, está aí a resposta. 20,5 gramas de níquel obtido no cátodo da eletrólise. Tudo bem? Sulfato de níquel sendo eletrolizado em solução aquosa durante 2 horas e sob corrente de 10 A, você vai obter aí no cátodo uma massa eletrodepositada de 20,5 gramas de níquel. Tudo bem, pessoal? Tá aí um exemplo para você dar um show no seu vestibular. Muito obrigado pela atenção. Abraço do professor Thiago Mário. Até a próxima.